Estudo Bíblico Salmo 2. O tema do reinado permeia esse salmo. É um hino do Messias vindouro e seu reinado universal. É o primeiro salmo messiânico. Ao passo que a maioria dos salmos do reinado enfoca a atenção sobre a monarquia divina ou humana, este salmo integra artisticamente ambas, contrastando o rei divino e sua contraparte humana com os hostis reis da terra. Este salmo não tem título, mas o Novo Testamento o atribui a Davi, Atos 4, 25. O Novo Testamento com frequência faz referência a esse salmo. Mateus 3, 17 e 17, verso 5, Atos 4, de 25 a 27 e 13, verso 33, Romanos 1, verso 4, Hebreus 1, 5 e Hebreus 5, verso 5. Jesus Cristo é o filho de Davi e o filho de Deus. Nele as promessas dadas a Davi se cumprem. Tal como o Salmo 1 lida com os dois caminhos da vida individual, o Salmo 2 apresenta os dois caminhos para as nações e os povos. Versos de 1 a 3. A rebeldia das nações. Por quê? Em estilo profético, o salmista começa com duas perguntas retóricas. O ponto alto das perguntas é demonstrar o absurdo daqueles que se rebelariam contra o decreto do Todo-Poderoso. Sua rebeldia contra o povo de Deus e o seu rei é considerada como um ataque contra o próprio Deus. Basicamente, este antagonismo é dirigido contra o governo de Jeová através do seu ungido. Verso 2. Os reis. As nações estão se organizando por meio de seus líderes políticos, o seu ungido. Embora o rei davídico vivo certamente esteja em vista aqui, para o salmista a referência final do cântico é ao Cristo, o Rei dos Reis. Verso 3. Romper os laços. Uma metáfora que indica a rebelião, rejeitar totalmente a autoridade do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Versos 4 a 6. A resposta de Deus perante essa rebelião. Ri-se e zomba são as maneiras de expressar que a onipotência divina nada tem a temer ante as maiores forças que os seres humanos podem criar. Um ousado antropomorfismo traça agudo contraste entre os preocupados reizinhos e o governador supremo que os confundirá. Ideia de gaguejar. Ira e furor representam a reação da justiça em confronto com a justiça dos homens, da pureza divina ante a impureza humana. É coisa temível provocar os castigos que vêm do Senhor. Hebreus 10, versos 30 e 31. Verso 6. O meu rei. O Senhor anula os planos dos reis apontando para o estabelecimento de seu rei messiânico, prefigurado na monarquia temporal de Jerusalém. Sião era a colina ao norte da cidade davídica de Jerusalém. A colina não é importante por causa de suas dimensões, mas por estar ali localizado o templo. Algumas vezes, a cidade inteira de Jerusalém é chamada de Sião. A Sião terrestre era um sinal da Sião celeste. Grande parte do simbolismo do templo prenunciava as realidades celestiais. Versos 7 a 9. O plano para o ungido. Ele, o Senhor, me disse: o oráculo apresentado pelo ungido de Deus está declarado como decreto divino. A declaração, tu és meu filho, faz paralelo ao meu rei da resposta divina. A frase aplicou-se a Jesus no seu batismo, Marcos 1:11. Observe que duas promessas foram feitas ao ungido de Deus: domínio e vitória. Embora o salmista provavelmente pensasse do filho como governador escolhido, segundo Samuel 7,14, à luz do Novo Testamento vemos que o Messias é o verdadeiro Filho de Deus. Verso 7. Tu és meu filho.
A fala divina dirigiu-se ao Filho de Deus, tendo Davi como testemunha, refletindo a promessa de 2 Samuel 7,14, a aliança davídica, a qual tem em vista não meramente os descendentes terrenos de Davi, mas o Filho de Deus, de quem Davi também era um antepassado. A palavra gerei foi compreendida pelos apóstolos nos seguintes sentidos. 1. A ressurreição de Cristo assim nasceu para a eternidade. Atos 13, versos 33 e 2. O fato de Cristo também ter sido Filho de Deus desde a eternidade. Hebreus 1, versos 5 e 3. Cristo, como Filho, recebe de Deus sua comissão e executa com obediência filial. Hebreus 5:5 e João 20:21. Verso 8. O domínio do Messias será universal. Filipenses 2, versos 9 a 11. Verso 9. Os que não desejam dobrar os joelhos perante Cristo, no dia do julgamento serão dobrados até se quebrarem. Ver a soberania divina em Daniel 4:34. Versos 10 a 12. A exortação solene, a advertência aos reis. Sede prudentes, deixai-vos advertir. A escolha está diante dos reis, junto com a advertência a que sejam prudentes e honestos ao tomar a decisão. A escolha da sabedoria vai além da mera aceitação do decreto. Devem servir ao Senhor com a admiração e a reverência que lhes são devidas. Beijar os pés e as mãos do rei era símbolo de prestação de homenagem, um ato de submissão. 1 Samuel 10:1. Exatamente como o caminho dos ímpios perecerá no Salmo 1, também acontecerá com o caminho daqueles que se recusam a lhe prestar homenagem. Cristo deve ser recebido agora como Salvador, para que o sirvamos eternamente como Senhor.